Existe algo muito perigoso na vida espiritual. Isto porque não acontece de repente. Não é um erro grave, não é uma queda imediata, não é uma decisão radical. Começa devagar, começa silenciosamente, inicia com pequenas concessões, começa com decisões aparentemente pequenas. E quando você percebe, aquilo que começou pequeno já mudou a tua direção. Por incrível que pareça, o mais perigoso não é quando alguém cai de uma vez. O mais perigoso é quando alguém começa a se afastar sem perceber. Até porque ninguém se afasta de Deus de repente. O afastamento sempre começa no coração. E talvez esse seja um dos textos mais fortes sobre a vida de Salomão. O homem mais sábio, o homem que viu a glória, o homem que construiu o templo. O homem que experimentou a presença, mas agora algo começa a mudar. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 4, diz algo muito interessante. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres perverteram o seu coração. Não foi falta de sabedoria, foi afastamento do coração. E aí vai a primeira aplicação. Grandes histórias podem ser comprometidas por pequenas concessões. O versículo 1 deste capítulo diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Isso mostra que não foi uma decisão de uma vez. Foram escolhas acumuladas. Pequenas concessões, pequenas permissões, pequenas decisões. Isso revela que grandes quedas começam com pequenas concessões, porque aquilo que você permite, com o tempo, influencia. E talvez não pareça algo grave, talvez pareça uma pequena decisão, mas hoje Deus está te mostrando algo muito importante. Nem tudo que parece pequeno permanece pequeno, porque decisões pequenas moldam destinos grandes. E hoje Deus está te chamando para avaliar não apenas grandes decisões, mas principalmente pequenas permissões. Segunda aplicação: o coração sempre define a direção. O versículo 4 diz que o seu coração não era perfeito para com o Senhor. E aqui está o ponto principal. O problema não começou com a atitude, começou no coração. Porque é aqui no coração que determina o caminho. E quando o coração começa a se afastar, as decisões começam a mudar. E talvez hoje tudo pareça normal, mas internamente algo tenha mudado. E se isso acontece contigo, esse é um alerta muito profundo. E eu estou falando isso porque ninguém percebe imediatamente, mas o coração já começou a mudar de direção. E talvez Deus esteja te chamando para avaliar o coração. Não há apenas as atitudes, porque quando o coração permanece alinhado, a caminhada permanece firme. Terceira e última aplicação: o sucesso sem vigilância pode se tornar um perigo. O versículo 9 deste capítulo diz que o Senhor se indignou contra Salomão. Observe que Salomão já tinha conquistado, já tinha vivido, já tinha alcançado, mas tudo isso não o protegeu. Isso revela outra verdade muito forte: conquistas não substituem vigilância, porque existe uma tendência muito natural depois que nós crescemos, que é de relaxar. Depois de conquistar, diminui a dependência. Depois de avançar, perde a sensibilidade. E talvez esse seja um alerta hoje para a tua vida. Quanto maior é a construção, maior precisa ser a vigilância, porque aquilo que Deus constrói precisa ser guardado continuamente. Talvez você tenha vivido momentos fortes com Deus. Talvez tenha crescido, talvez tenha avançado. Mas hoje Deus está te chamando para guardar o teu coração. Porque reino de Deus não se trata apenas de começar bem. É sobre terminar bem. Não é apenas sobre experimentar a presença. É sobre permanecer nela. Hoje Deus te chama não para grandes mudanças externas, mas para um alinhamento interno. Porque quando o coração permanece, a caminhada também permanece. E aqueles que guardam o coração continuam sendo forjados. Este foi mais um episódio da série Forjados. Não perca o próximo capítulo e lembre-se, aqui diariamente estamos sendo forjados pela palavra.